Caros verdadeiros, sejam bem-vindos ao canal A Verdadeira História. Hoje nós vamos começar uma história tenebrosa, trágica, mas vocês sabem muito bem que o nosso interesse não é tripudiar em cima de drama nem de tragédia. A nossa intenção é só contar a verdadeira história e mostrar como as coisas podem ficar impunes, apesar de trazer prejuízo à vida humana. Não esqueçam de likes, de trazer amigos, de inscreverem-se, de notificar, de comentar, de dar sininho, enfim, toda essa gama de atitudes e ações que vocês devem tomar para que esse canal permaneça ativo, permaneça trabalhando para trazer a verdadeira história para vocês. Verdadeiros, então nós vamos falar de uma tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro, ali nas imediações da Baía da Guanabara. Um naufrágio que se tornou o mais emblemático da história do nosso país. Trata-se da história ou do capítulo final do barco Batomushi 4. Quem lembra aí? Batomushi 4. Isso aconteceu 31 de dezembro de 1988. No final da década de 1980, precisamente nessa noite que eu citei, 31 de dezembro de 1988, nessa noite estava a parte interna, a parte do Atlântico, do Oceano Atlântico, que banha a cidade do Rio de Janeiro, estava particularmente agitado. A parte do oceano que banha o Rio de Janeiro estava particularmente agitada, e isso mesmo dentro da Baía da Guanabara, que deveria ser mais tranquilo que o mar aberto. Mesmo assim, lá dentro da Baía da Guanabara as águas estavam revoltas. Ventos fortes que acompanhavam ondas de até 2 metros de altura, na saída da Baía. E isso, lógico, trazia riscos a qualquer navegação. Então eu quero transportar vocês não para a tragédia, mas para o quadro. Que o que aconteceu lá, eu não quero que aconteça com nenhum de nós, certo? Então, como vocês perceberam, 31 de dezembro de 1988 era uma passagem de ano, Está se aproximando de 1989. Mas o mar, naquela noite, não estava bom. É como muitos dizem, o mar não estava para peixe. Então as águas estavam agitadas, revoltas, mesmo dentro da Baía, que deveria ser um ambiente mais tranquilo, tinha ventos fortes e ondas de até 2 metros de altura. Aí que entra um barco chamado Batomushi 4. Ele era um antigo barco pesqueiro que tinha sido transformado em barco de lazer, barco de passeio, ou barco de recreio, como o carioca chama, para fazer passeios regulares ali naquela região. Não era para ir muito distante, mas era naquela região e normalmente passava, às vezes, em mar aberto, Naquela noite de 31 de dezembro, o comandante chamado Camilo Faro da Costa, que era o comandante do Batomushi 4, ele ligou para a casa dele e pronunciou. Ele falou, antes de embarcar para a viagem, que seria a última dele, que falou dos temores que ele estava tendo com aquela viagem, porque afinal ele era o responsável pelo barco, era ele que ia pilotar. Ele observou o tempo, o ambiente, as águas,
os ventos que teria que enfrentar naquela tarefa que tinha sido imposta para ele. E isso ele falou para a família dele, antes de começar a viagem. Poucas horas antes do telefonema, ou melhor, poucas horas depois daquele telefonema, aquela viagem de recreio se transformaria, né? A viagem de recreio se transformaria numa tragédia, como eu disse para vocês, no naufrágio mais emblemático do Brasil. Camilo também, o comandante, observou a família dele que teria que transportar mais passageiros do que a capacidade máxima daquele barco que ele comandava. Por quê isso aí? Porque na ânsia de ganhar dinheiro, né, aproveitando uma oportunidade única, porque não é todo dia que você tem ano novo, né, todo dia que você tem passagem de ano, então a empresa que fretou o barco, o Batomushi, para a festa de Réveillon no mar, certo? Inclusive oferecia a vista dos fogos de artifício que seriam que aconteceria na praia de Copacabana, vendeu bilhetes, quer dizer, mais passagens, mais gente do que a segurança mandava. Então vamos colocar aqui. Ele ia sair, ele estava ali na Baía da Guanabara, esse barco, ele ia sair, dar uma volta, teria que passar em mar aberto para ir para a praia de Copacabana para o espetáculo de meia-noite dos fogos de artifício, né? Que normalmente, até hoje, eu acho, a prefeitura faz isso, né? O comandante, lógico, ele sabia das limitações do barco que ele comandava. Tinha certeza do mau estado dele, mas ele era mandado, ele era funcionário, certo? No entanto, ele sabia também que ganância, né, do dono do barco, dos donos, né, autorizou algumas alterações no barco, né? Sempre que com o intuito de aumentar lucro, ou seja, ele teria que aumentar a capacidade de passageiros, né? Lógico, aí poderia cobrar mais, né? Então, uma dessas alterações que absurdas foi a colocação de um segundo piso, né? Um deck, que é um piso de pavimentos descobertos do barco, né? Um deck. Que na verdade era uma absurda marquise de concreto. Olhem só o peso. Essa marquise de concreto que colocaram lá para aumentar o barco, colocaram um piso externo, aumentou o peso em 4.000 quilos, ou seja, 4 toneladas, que substituiu um simples telhado de madeira que protegia o convés principal do sol, certo? É uma cobertura de madeira para impedir que o sol alcançasse quem estivesse no convés principal. E aí o barco, então, passou a ter 2 andares externos, além do salão interno. E de cimento. O absurdo. A reforma do barco ela foi assinada por um engenheiro civil e não por um engenheiro naval, como manda a regra. Lógico, né? Engenheiro naval para cuidar de barco, de navio, né? Aí no novo deck que foi construído, que se transformou naquele absurdo de 4 toneladas a mais de peso no barco, foram colocadas mesas com tampo de mármore. Tampo de mármore. E foi colocado também nesse deck 2 caixas d'água com capacidade, cada uma de 2.500 litros de água. 5.000 litros de água, então, a mais, né? O que aumentou o peso suspenso do Batomushi em 9 toneladas. 9 toneladas. Sem que houvesse uma compensação por equilíbrio abaixo do barco, na parte de baixo do barco, né? Aumentou lá peso de mesa, peso de marquise, peso de caixa d'água, 2 que perfaziam 5.000 litros de água, mas embaixo o barco continuou a mesma coisa, não houve compensação para equilíbrio no casco. O que é que acontece? Isso alterou drasticamente o centro de gravidade do barco. Mudou, porque você colocou mais peso em cima, né, do que equilíbrio embaixo, do que peso embaixo, né?
É como diziam, que o barco, na ocasião, ficou igual aquele brinquedo, o João Bobo, balançando, né, como vocês bem sabem. Pois ficou com mais peso em cima do que embaixo. Então ficou realmente, o Batomushi 4 ficou igual o brinquedo João Bobo. Então aconteceram também alterações dentro do barco. Vejam só, um barco já velho, era um barco de pesca que foi transformado em barco de passeio, em barco de recreio. Colocaram um segundo piso no lugar de uma simples cobertura leve de madeira que cobria o andar interno, o andar de baixo, cobria do sol. E no lugar daquilo colocaram uma marquise de cimento, né? Que aumentou em muito o peso. Depois 2 caixas d'água, né? Mesa com tampo de mármore, nem todas fixadas no convés, mesas soltas. Você pensou um barco com mesas pesadas, com tampo de mármore soltas? Pois bem, acontece, as mudanças internas que eu falei para você, sabe onde foi? Uma delas, no sanitário, no banheiro. No barco existe uma válvula que impede que a água externa ou a água do mar entre no vaso sanitário. A possibilidade de apenas sair a água que você joga, né? O vaso sanitário expele para o exterior. Lógico, joga no mar, né? Mas não deixa entrar a água do mar para o vaso. Então eles fizeram a modificação nesse sanitário, nesse banheiro, e tiraram essa válvula, né? A válvula que bloqueava a água externa no vaso sanitário, ela foi simplesmente tirada. Assim, se o barco adernasse um pouco mais, né? Naquele desequilíbrio que ele já estava, por causa de tanta mudança de peso, tanta mudança de equilíbrio, tanta mudança no seu centro de gravidade, se o barco adernasse, o mar poderia entrar, né, por onde deveria estar a válvula para impedir sua entrada, ele poderia entrar por ali e sair no vaso sanitário. Que legal! Em vez de você dar descarga para a água sair para o mar, não, aquele vaso sanitário estava dando possibilidade do mar entrar no vaso sanitário e jogar para dentro do barco, né? A Marinha vistoriou o local. Foi lá, tá? Olhou para um lado, olhou para o outro, mas não fez nenhuma objeção às mudanças que foram feitas. Nada, zero. Nem mesmo incomodou com o fato de algumas escotilhas terem ficado abaixo da linha d'água pintada no casco do barco. Está lá uma linha d'água pintada no casco do barco, que era onde a água iria, o máximo do nível do mar iria o barco navegando. Só que o peso foi tanto que a água passou da marca d'água que estava lá, indicando linha d'água, então as escotilhas poderiam ficar abaixo do nível do mar. O que aconteceria? O que aconteceu, depois a gente vê, né? E tudo isso aí, a mudança da linha, as escotilhas abaixo da linha d'água, né? Tudo isso, essas mudanças foram devidas ao aumento brutal do peso do barco chamado Batomushi 4. Aliás, eu falei para vocês, mas a estabilidade do Batomushi ela foi piorada, né? Porque para aquela festa de Réveillon no mar, que era uma festa de Réveillon no mar, as pessoas pagaram para curtir, para passar essa festa, e vendo lá em Copacabana, teria que ir em mar aberto para ir para Copacabana, vendo o espetáculo dos fogos de artifício, né? Foram colocadas então dezenas de mesas com tampos de mármore e que não foram, como eu já disse, fixadas no convés do Batomushi. Imaginem, mesas soltas, né? Resumindo hoje, essas mesas depois viraram armas. Como a história é um pouco mais longa do que isso, nós vamos parar por aqui com o primeiro capítulo. Eu acho que vai dar uns 4 ou 5 capítulos. Fiquem atentos, porque nós vamos contar a história com detalhes, certo? Então comentem comigo, perguntem alguma coisa, nós vamos continuar na próxima quarta-feira com a segunda parte da história trágica do barco Batomushi, certo?
Vocês serão bem-vindos, como sempre foram, na outra quarta-feira também, mas curtam comigo. Falem se gostaram, certo? E participem sempre. Eu espero vocês, como sempre, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, 19h15, hoje, extraordinariamente, um pouco mais tarde. Tá? Nós tivemos muitas ocupações, né? E como a gente faz sozinho o canal, aí hoje vai sair um pouco mais tarde. Mas vocês não se incomodam não, né? Desde que a história seja, digamos, curiosa e verdadeira, que traga verdades para vocês e tenha realmente algo de interesse, que aí no caso não só se trata de vidas, mas também junto a essa importância da vida, a impunidade, que é isso que nós devemos cobrar porque as vidas já foram, tá certo? Vamos cobrar sempre situações precárias como essa e a impunidade e a justiça que falhou. Tudo bem? Pelo menos até agora falhou. Vejam só, o acontecimento é de 1988, do final da década de 1980. Eu aguardo vocês então na próxima quarta-feira, se Deus quiser, às 19h15. Tudo bem? Então até lá. Vamos nos encontrar.